A fé sem ação é como uma chama apagada. Existe a promessa do fogo, mas nunca a luz e o calor que transformam o ambiente. Quantas vezes você já acreditou em algo? Sonhou com força, mas não saiu do lugar porque ficou apenas esperando. A fé é poderosa, mas quando fica parada, se torna apenas uma esperança silenciosa. É quando a fé se une à ação que os impossíveis começam a se mover. Talvez você já tenha ouvido frases como "basta acreditar" ou "o universo vai conspirar". Mas a verdade é que nada conspira a favor de quem não dá o primeiro passo. É como olhar para uma escada e acreditar que ela leva aonde você quer, mas nunca colocar o pé no primeiro degrau. Sonhos não se realizam porque acreditamos neles. Eles se realizam quando acreditamos a ponto de agir, mesmo sem ter todas as respostas. E é exatamente isso que vamos explorar aqui. Você vai conhecer histórias reais de pessoas que ousaram agir com fé. Pessoas que provaram que o impossível não é um limite, mas uma oportunidade para aqueles que acreditam e caminham. A fé por si só é invisível. Ela é como o vento. Você não pode vê-lo, mas sente sua força quando ele sopra. Porém, se o vento não encontra uma vela aberta, um moinho pronto ou uma árvore balançando, sua presença parece inexistente. A fé funciona da mesma forma. Ela existe, mas precisa de ação para se manifestar. Muita gente confunde fé com espera. Imagina um agricultor que acredita profundamente na colheita, mas nunca planta a semente. Ele pode orar, pode acreditar de coração, pode até imaginar os frutos, mas se não abrir a terra, se não plantar, se não regar, a colheita nunca chegará. É simples, a fé da visão, a ação da forma. A fé em movimento não significa ausência de medo. Pelo contrário, é justamente agir mesmo quando o medo ainda está presente. É caminhar sem enxergar toda a estrada, confiando que cada passo vai revelar o próximo. É se lançar mesmo sem garantias, porque existe uma convicção dentro de você de que algo maior está sustentando seus passos. Quando a fé encontra a ação, sonhos se tornam projetos, projetos se tornam esforços diários, e esforços diários se tornam conquistas. Essa união é o que diferencia quem apenas imagina de quem, de fato, transforma sua realidade. Agora, para entender como isso funciona na prática, vamos olhar para alguém que viveu essa verdade com intensidade. Thomas Edison. Thomas Edison é conhecido como um dos maiores inventores da história, mas poucos lembram do caminho árduo que ele percorreu antes de acender a primeira lâmpada elétrica. Ele enfrentou milhares de falhas. Sim, milhares. Cada tentativa frustrada poderia ter sido motivo para desistir. Mas Edison tinha algo maior que a simples esperança. Tinha fé em seu propósito e uma ação incessante para torná-lo realidade. Ele via cada erro não como derrota, mas como aprendizado. Edison dizia: "Eu não falhei. Apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam." Essa frase resume a essência da fé em movimento. Ele acreditava no impossível, mas sabia que a crença sozinha não bastava. Precisava experimentar, testar, tentar novamente, levantar-se a cada queda e continuar. A sua vida mostra que fé sem ação é estagnação, mas fé aliada à persistência transforma sonhos em conquistas. Edison não esperou que alguém validasse sua ideia ou que a sorte caísse em seu caminho. Ele construiu passo a passo, noite após noite, dia após dia, até alcançar o sucesso. E é isso que torna a história dele tão inspiradora. Não se trata de sorte ou talento extraordinário, mas de agir com fé todos os dias, mesmo diante do fracasso. Se Edison provou que o impossível pode ser alcançado com fé e ação, imagine o que outras pessoas também conquistaram aplicando essa mesma lógica. E é exatamente isso que vamos ver agora, na vida de Nick Vujicic. Nick Vujicic nasceu sem braços e sem pernas. Desde o primeiro momento, sua vida foi marcada por desafios que a maioria de nós nem consegue imaginar. Ele sofreu rejeição, bullying e momentos de profunda solidão. Durante sua infância e adolescência, Nick chegou a questionar seu valor e, em alguns momentos, pensou em desistir da vida. Mas algo dentro dele resistiu: a fé. A fé de Nick não era passiva. Ele acreditava que havia um propósito maior, algo que ia além das limitações físicas. Mas acreditar sozinho não mudaria nada. Ele precisava agir. E foi exatamente isso que fez. Nick começou a se levantar todos os dias, a se preparar, a estudar, a buscar formas de transformar suas limitações em força. Ele começou a falar em escolas, compartilhar sua história, inspirar pequenas comunidades. Cada passo, por menor que fosse, era uma ação movida pela fé.
Com o tempo, a coragem dele cresceu, e sua mensagem alcançou milhões de pessoas ao redor do mundo. Nick se tornou um palestrante internacional, autor de livros e um exemplo vivo de que quando fé e ação caminham juntas, o impossível se torna possível. A história de Nick mostra que obstáculos gigantescos não precisam ser barreiras definitivas. Fé sem ação pode dar conforto momentâneo, mas é a ação com fé que transforma a dor em propósito e limitações em conquistas. E se você pensa que apenas grandes inventores ou pessoas com histórias únicas podem alcançar seus sonhos, nossa próxima história vai provar que até quem enfrenta repetidas derrotas pode alcançar feitos extraordinários. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln é hoje lembrado como um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, mas sua trajetória antes do sucesso foi marcada por repetidas derrotas e fracassos. Ele perdeu eleições, enfrentou problemas financeiros, sofreu com depressão e chegou a ser subestimado por quase todos ao seu redor. A cada derrota, muitos teriam desistido, mas Lincoln tinha algo que o manteve firme: fé no seu propósito e a determinação de continuar agindo apesar dos obstáculos. Lincoln acreditava profundamente em sua missão: liderar o país e lutar pela liberdade e justiça. Mas acreditar sozinho não teria mudado nada. Ele estudava, trabalhava incansavelmente, buscava apoio, apresentava suas ideias, tentava novas estratégias e nunca se deixou vencer pelo desânimo. Cada fracasso foi um degrau na escada que ele construía, movido pela fé de que seu esforço e propósito não eram em vão. A vida de Lincoln nos ensina que fé verdadeira não elimina os desafios, mas nos dá força para enfrentá-los. Ele mostra que é possível transformar repetidas quedas em aprendizado e que a perseverança aliada à fé gera resultados extraordinários. O exemplo de Lincoln prova que você não precisa ter um caminho fácil ou garantias para alcançar seus sonhos. É a combinação de acreditar e agir, mesmo diante do fracasso, que constrói legados e transforma vidas. Se Edison nos mostrou a importância da persistência na ação, e Nick nos mostrou como fé e coragem transformam limitações em conquistas, a história de Lincoln nos mostra que mesmo derrotas aparentes podem ser trampolins para grandes vitórias. Talvez enquanto você assiste a essas histórias, esteja pensando: isso é inspirador, mas eu não sou um inventor, um palestrante internacional ou um presidente. E é exatamente aqui que mora a verdade mais poderosa. Fé e ação não são exclusivas de pessoas extraordinárias. Elas são ferramentas que qualquer pessoa pode usar para transformar sua própria vida. Você pode ter um sonho guardado há anos, algo que parece impossível de alcançar. Talvez você já tenha tentado antes e tenha falhado, ou tenha sido desanimado por outros. Mas olha para tudo o que vimos até agora. Edison enfrentou 1000 fracassos. Nick nasceu com limitações físicas extremas. Lincoln perdeu inúmeras vezes. E ainda assim eles conquistaram seus objetivos. O que faltou a eles não foi fé ou habilidade. Foi simplesmente desistir. A pergunta que fica para você é: qual passo você vai dar hoje? Qual ação você vai tomar, mesmo que pequena, que vai aproximá-lo do seu sonho? A fé sem movimento é apenas esperança parada. O que faz a diferença é quando você decide agir, mesmo diante do medo, da dúvida ou da incerteza. Agora é hora de refletir. Você vai apenas sonhar ou vai transformar seu sonho em realidade? Cada história que contamos até aqui prova que não importa a dificuldade, a barreira ou o tempo que já passou. O que importa é começar agora. Chegou o momento de você sentir na pele a força da fé em ação. Pense em tudo o que vimos. Pessoas que enfrentaram fracassos, limitações e rejeições, e mesmo assim seguiram em frente. Edison, Nick, Lincoln, todos eles tinham algo em comum. Não esperaram que o impossível acontecesse sozinho. Eles se moveram. Eles agiram. Eles fizeram. E é exatamente isso que diferencia quem sonha de quem realiza. A fé é a semente. A ação é a água que faz crescer. Não adianta apenas acreditar ou esperar que a sorte sorria para você. A fé é o motor, mas a ação é o combustível que coloca o motor em movimento. Agora olhe para a sua própria vida. Qual é o obstáculo que parece maior do que você? Qual é a dificuldade que insiste em te parar? A verdade é que nenhum obstáculo é grande o suficiente para quem decide agir com fé. Cada passo, mesmo pequeno, é um tijolo na construção do seu sonho. Cada esforço diário, cada escolha consciente, cada tentativa é a prova de que você está caminhando para algo maior. Então sinta essa energia.
Deixe que ela te mova, inspire você a levantar e começar agora mesmo. A fé move montanhas. Mas só se você for aquele que começa a escalada. Não espere pelo momento perfeito. Ele nunca chega sozinho. A ação impulsionada pela fé transforma o que parecia impossível em realidade palpável. Chegamos ao fim desta mensagem, mas o verdadeiro começo é agora, para você. Cada história que compartilhamos, Edson, Nick, Lincoln, mostra que a diferença entre sonhar e realizar é simples. Fé combinada com ação. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que inspiram ação. Você não está sozinho, juntos somos fortes.